Olá a todos, bem-vindos de volta às Slow Talks. Eu sou a Bárbara Taborda e estou aqui para vos trazer as melhores dicas para uma vida plena, saudável e feliz. O que é que eu vos trago aqui hoje? A maravilhosa Catarina Beato. E vamos falar sobre o quê? Relações amorosas, certo? Essas mesmo. Essas Bem-vinda, mesmo. Catarina. Obrigada, Bárbara. Obrigada eu. Por teres aceito o convite. Primeiro que tudo, vou-te dizer porque é que te desafiei, porque para mim a forma como nos relacionamos é das coisas mais importantes da nossa vida. Ou seja, eu para mim hoje em dia percebi, desde que comecei este caminho do autoconhecimento, não é? Que estou cá para aprender e evoluir na forma como me relaciono com os outros, quer seja no trabalho, quer seja com a família, não é? Quer seja nas relações amorosas, que isto não é só sobre as relações amorosas, não é? É a forma como nos relacionamos com os outros que vai fazer realmente a diferença na nossa vida. E acho muito interessante o teu percurso. Acho que nós temos histórias muito parecidas. Sim. Relacionamentos que não correram bem, que eu hoje em dia já não olho para eles assim, não é? Que foram relacionamentos que me trouxeram imensos ensinamentos e aprendizagens, não é? Filhos de pais diferentes, enfim. Exatamente, todo um desafio. Todo um desafio, mas que isso também nos trouxe também muita bagagem e conhecimento para hoje. Também podemos falar sobre isso, especialmente a ti, que hoje em dia ajudas imensas pessoas, não é? Tens um projeto enorme de mentoria que ajuda as pessoas a conseguirem encontrar o seu verdadeiro amor. Exatamente, olha, primeiro disseste uma coisa que eu acho que é fundamental, que é, independentemente do momento em que as pessoas chegam a mim para aprenderem alguma coisa relacionada com isto das relações e dos relacionamentos, mesmo que não estejam numa relação, aquilo que vão levar e aquilo que vão aprender acaba por ser transversal às tuas relações. Exatamente. Ou seja, há muito pouca coisa que nós trabalhamos em conjunto que não vá bater na relação que depois tens com os teus filhos, com os teus pais, com os teus colegas, com os teus amigos. Claro que as relações amorosas depois têm alguns pormenores que são próprios. E tu falavas, eu acho que nisso nós nos cruzamos, que foi termos tido a sorte que as nossas relações atuais tenham surgido num momento muito forte de desenvolvimento pessoal nosso. E foi isso que fez a diferença. Exatamente. Não é? Aquilo que aconteceu no nosso passado foi importantíssimo, se calhar aconteceu em momentos que nós não estávamos tão alerta para o nosso desenvolvimento pessoal, e depois hoje temos a sorte de viver relacionamentos num momento muito poderoso nosso. E isso é uma questão que é óbvio que qualquer relação e que qualquer melhoria nas nossas relações amorosas passam por eu saber quem sou. Ou seja, temos que começar primeiro a trabalhar o nosso amor próprio. Sim, e o amor próprio nasce de uma certeza que é quem é que eu sou, quais são as minhas características, perceber que as características não te definem como bom ou mau, São as suas. definem-te como único. E, portanto, as relações e esta certeza que as pessoas às vezes caem, que é, se eu fosse mais assim, as minhas relações funcionavam. Se eu fosse mais assado, mais qualquer outra circunstância, qualquer outra característica, as minhas relações resultavam. E tu, quando vives nessa questão que é um erro, vai fazer com que nunca sejas tu próprio. E quando não és tu próprio, estás sempre nesse medo do se eu fosse eu próprio, será que isto funcionava? E estás sempre em tensão. Quando tu não consegues ser quem és na tua relação, vais condená-la à partida. Isso é que é injusto, até para o outro, que acabou de te conhecer e que até te podia acolher exatamente como tu és. Mas isso acontece muito, aliás, sabes perfeitamente disso, que é um grande clássico, não é? Que quase toda a gente, quando se conhece, tenta ser uma versão que não é real daquilo que é, na verdade. Exatamente, e condena a relação logo aí. Portanto, ou tens a sorte que depois, quando mostras quem és, e quando é que isto às vezes acontece, quando nascem os filhos, ou quando ficas numa circunstância mais vulnerável, uma circunstância de vida, tu acabas por trazer quem és. E nesse momento, às vezes os casais reajustam-se, adaptam-se e funciona, mas às vezes não. E por isso é que muitas relações terminam, ou muitas relações tremem, em circunstâncias difíceis. Ou seja, às vezes as pessoas dizem, mas eu fiquei doente, ou fiquei grávida, ou fiquei numa mudança de emprego, ou num desemprego, e a relação acabou aí. Isso acontece nesse momento, não porque o momento foi frágil, mas porque tu na fragilidade mostraste quem és.
mas às vezes o outro nem sai porque o momento é vulnerável ou porque o momento é difícil, sai porque te encara como tu és. E se calhar naquele momento as coisas não se reajustam. E repara que ainda por cima as coisas acontecem no momento em que tu não estás disponível para te reajustar. Exatamente. E portanto o problema, e eu acho que o segredo das relações, e às vezes isso de facto acontece quando nós já somos mais velhas, ou já passámos por momentos de desenvolvimento pessoal muito forte, ou de terapia, ou de descoberta, ou de questões de saúde que te levaram a redescobertas, as relações têm muito mais probabilidade de funcionar se tu fores logo com quem és. E se o outro também estiver disposto Exatamente. a isso. São as relações autênticas. Eu chego e mostro-te quem sou. E isso é o segredo de que pelo menos a probabilidade daquilo funcionar a médio e longo prazo seja muito maior. Porque eu não estou não é questão do fingir, nem é questão do esconder. É que viver em personagem é muito cansativo. Às vezes é só a música que eu gosto de ouvir, é só a forma como eu costumo reagir. A questão de muitas mulheres, e é isso, é muito mais das mulheres, dos homens às vezes no oposto, que é, eu tenho que ser pouco chata, pouco carente. Mas porquê? Tu podes ser carente. Tu podes ser alguém que é needy, não é? Como se diz, que precisas de validação, de carinho. Ou podes ser uma mulher que não é nada assim, até meio bruta. Tudo é válido a toda a hora no trabalho que eu faço, que é muito... e depois a frase que vem agregada a isso é que é dramática, que é, se ele ou ela gostasse verdadeiramente de mim, mudava. E isso não é assim. Primeiro, as pessoas não mudam, na essência, adaptam-se, obviamente, a logísticas e a novas circunstâncias, mas para isso é preciso aquilo que é o terceiro desafio que mais surge, que é a comunicação. Eu preciso dizer ao outro aquilo que não gosto, sem medo de perder o outro. Não é ir tentando mudar assim. O outro não sabe ouvir. O outro vai aprender a ouvir devagarinho se eu falar de forma assertiva. Claro que o outro não sabe ouvir, porque isso é algo para que nós estamos muito pouco formatados, ensinados. Nós estamos muito mais habituados à ordem e depois a acatar a ordem, sendo que a ordem não significa que mudaste nada. Imagina isto, é mais fácil às vezes falar na circunstância dos miúdos, dos filhos. Eu estava a pensar exatamente que é, isso. tu dizes Caralho, o tempo é todo, isso, na da criança. não é na da criança, Ele faz que é, porque tem receio, tem que estuda ser, e tu ganhas o quê? Medo de não fazer, porque a pessoa Exatamente. que mais te ama e a pessoa que tu mais amas te está a dizer para fazer, portanto tu fazes por medo, por receio, pela ordem, pura e dura, mas no fim de cumprires a ordem, aprendeste zero. E às vezes Não estavas ali verdadeiramente na intenção, não é? Agora, claro que a ordem, se calhar, basta dizê-la uma vez. E o diálogo, e o tentar fazer perceber, às vezes temos que o repetir 10 vezes. Com os filhos, muito mais. Eu acho que isso é muito visível. Para quem tem filhos, estas coisas, estes exemplos são mais fáceis. Mas mesmo na relação, repara, tu precisas de mais ajuda em alguma coisa. Isto serve para ele ou para ela. Vamos deixar aí os preconceitos. Que é só o homem, que é a mulher, não. que está machismo, que está feminismo. Claro, não, por exemplo, é o homem. todos. Até vamos puxar para o outro lado, Exatamente. que é o homem precisava que a mulher não ficasse tão desconfortável perante uma reunião de trabalho que é recorrente. Portanto, ele acaba por ter que trabalhar ou ter uma reunião de trabalho, a mulher fica desconfortável e o que é que acontece perante esse desconforto? Ela não verbaliza, porque acha que vai ser chata, mas depois fica ressentida. Que é muito pior, não é? Quando ele chega, ela está ressentida, vai acusá-lo de coisas que são ao lado, ele não vai entender a comunicação e, portanto, isto vai gerando uma tal bola de neve ou o tal conjunto acumular de situações em que ninguém está a dizer o que verdadeiramente sente, e isso explode. E se calhar as coisas teriam corrido muito melhor se, quando eu me sinto desconfortável com a tal reunião, com a tal frase que saiu ao lado, eu digo. E não digo, tu falaste mal, porque eu não sei o que é que o outro quis quando me falou, mas eu digo com toda a verdade e com toda a compreensão, olha, o que me acabaste de dizer caiu mal, ou eu fiquei magoada por tu hoje não teres tempo para mim, eu fiquei triste porque me falaste daquela maneira que para mim não caiu bem. Eu senti. Tens 3 hipóteses, 3 formas de reação, que é a defesa,
que é a pessoa que se cala, quase que não diz nada e que fica a dizer, a arranjar desculpas, não é? Dizer, mas eu não fiz isso, não era isso que eu queria fazer. Tens o contra-ataque, que é alguém que diz, mas tu também não sei o quê. E depois tens o freeze, não é? Que é aquela pessoa que perante um ataque esconde-se ou fica camuflado e pessoas, ele não conversa, ele não me responde, eu estou a falar e ele ignora-me. Ele não está a ignorar, ou ela não te está a ignorar. Ela está num processo de defesa, que em alguns momentos é esse, eu fico camuflado, escondo-me debaixo da pedra e finjo já, ninguém está a dizer nada, ninguém está a dizer nada. É uma forma de defesa. Basicamente, o grande desafio das relações é a comunicação. É a comunicação, só que a comunicação começa por nós. Eu tenho que aprender a expressar as minhas necessidades para depois dar espaço a que o outro expresse as dele e eu acolha, em vez de me defender também. É assim, isso primeiro tem a ver com o grau de toxicidade dessa relação, não é? Eu acho que há relações tóxicas. Mas quer com essa... Que a única solução é sair. Quando a pessoa está a permitir ao outro ter espaço, e mesmo o outro está num ataque, a pessoa sentir que não está a ser submissa, estás a perceber? Não, a submissão nunca está no silêncio, ok? E isso é muito importante percebermos isso em relação a tudo. Seja num local de trabalho, seja em relação, por exemplo, aos teus filhos. Quando um pai ou uma mãe fica em silêncio perante algo que até visto de fora é uma falta de educação, isto não é submissão, da mesma forma que se o meu marido ou a minha mulher, ou seja quem for, está a falar num momento em que está a ser agressivo, e eu estou agressivo, vamos lá aqui pôr o parênteses, que a agressividade perante a qual a única coisa a fazer é sair, mas não estamos a falar disso, imagina que de facto está ali um momento que está a ser menos agradável, que não está a ser de acordo com aquilo que tu achas que são os teus valores e tu remetes-te ao silêncio. Isso não é submissão. Submissão é exatamente eu, por exemplo, dizer que sim, é eu nunca mais tocar naquele ponto. Eu posso calar-me, deixar que toda a questão de agressividade que está a surgir no ar e na forma abrande, mas aquele assunto não ficou esquecido. Agora, há assuntos que podem ser conversados quando as duas pessoas estão mais tranquilas e que nesse momento só vai gerar um momento de ataque contra ataque. É quase como se fosse, imagina, uma luta. Isso é o mais recorrente nas relações. E é o mais recorrente, mas eu vou recorrer, eu não sou de todo crente, nem sequer sou católica, mas às vezes quando a pessoa usa aquela expressão do dar a outra face, dar a outra face não é, lá está, não é a submissão, é eu neste momento opto por ficar calada, porque o que virá depois é um escalar de violência verbal. E portanto, o que é que eu vou fazer? E às vezes as pessoas dizem, quando eu digo, olha, eu nunca grito, as pessoas, mas nunca gritas? Isso é mentira ou fazes isso pelos outros? Não há ato mais egoísta na minha vida do que eu não gritar. Porque eu não grito porque isso é violento para mim. E eu posso optar, no momento em que as coisas se estão a escalar, eu calo-me e isso é, às vezes até profundamente irritante para o outro. Muito para mais o outro. Do que, se calhar se tu desse o feedback. Talvez, mas ou o feedback é dado em silêncio ou o feedback é dado em tranquilidade. Se isso vai irritar o outro, vai, mas nós vamos terminar o conflito. Vamos parar. E até podemos dizer a frase em que a submissão fica já posta de lado, que é, olha, eu não vou falar agora, eu não vou alimentar esta situação agora, eu gostava que nós pudéssemos conversar sobre isto quando os dois estivermos mais calmos. Mas se o outro se sentir irritado com isso e continuar a ler... Vai picar miolos sozinho. Não, é difícil, não danças sozinho, vais ficar calado. É um mantra, mas eu não vou permitir. Mas é uma proteção. Eu não vou agora, eu não vou entrar nisto. Mas eu vou dizer, olha, desculpa, eu não vou entrar nesta conversa agora. Vamos conversar sobre isto quando os dois estivermos mais calmos. Não é dizer, porque tu estás-me a atacar e eu não vou conversar sobre isto agora porque tu estás fora de ti. Não. Isso também não vai ajudar em nada. Eu acho que o compromisso, antigamente, a noção de compromisso e de equipa, existia por valores às vezes muito superiores e nem sempre bons, que era a questão de que, de facto, não podias desfazer o conceito de família. E, portanto, agora, se trouxermos isto para hoje, largando isso, porque de facto os valores nem sempre eram os melhores, mas vamos trazer para hoje tem que haver uma noção de compromisso acima do resto. Ou seja, eu tenho que estar comprometida com o casal. É que é isso que eu não sinto, que às vezes as pessoas, de facto, quando casam ou vivem juntas,
percebam bem o que é que representa, realmente percebam o que é que representa o compromisso. Pois. É tudo muito Mas aéreo, sabes muito que eu acho que fugaz. não tem a ver com volatilidade, tem muito mais a ver com falta de desenvolvimento pessoal na questão do amor próprio. E o que é que acontece aí? Tu tens questões que têm a ver com o compromisso, e o compromisso é: eu escolho conversar, ou eu escolho ser uma pessoa melhor para que isto tente chegar a um lugar melhor, e as pessoas culpam o outro, descartam-se completamente de responsabilidade na relação e saem. Porque não estão preparadas para assumir as suas responsabilidades. E aí sim tem a ver com o desenvolvimento pessoal. Ou seja, não é uma questão de volatilidade, não é uma questão de estar volátil, não é uma questão de querer sair da relação, é uma questão de eu não estou suficientemente investida em mim para não levar isto tudo como uma ofensa, como um ataque, como algo que a culpa é sempre do outro. E, portanto, eu acho é que falta muito desenvolvimento pessoal no eu, e quando chegas à relação não estás preparado. Tens que investir em ti. Ou seja, eu, mesmo que até não esteja plena, mas cruzei-me com alguém e eu quero que isto funcione. Então, se eu gostava que isto funcionasse, e aí alerta, relações tóxicas não é a qualquer custo, porque uma relação em que tu sentes logo que não és respeitada, então para que é que ficas ali a investir? Exatamente. E porque quando não tens o teu eu trabalhado, consegues investir muito mais tempo no ego. E o que é o ego? É, não gosta de mim o suficiente, eu vou ficar aqui, eu vou conseguir que ele mude, do que investem no, ok, isto até é bom e eu quero tentar que seja ainda melhor. A questão é que as pessoas ficam no ego, e o ego é algo que está muito mais abaixo. Por exemplo, insistes em relações que vais buscar a padrões que não são saudáveis, ou porque os teus pais tinham uma relação que não era saudável, ou porque tu guardaste uma memória de alguma coisa na tua infância em que associaste amor a qualquer coisa menos positiva. E se tiveres passado por algo como seja um trabalho de mentoria, um trabalho de desenvolvimento pessoal que tu fazes, mesmo que seja a vários níveis, claro que a terapia será o mais fechado ou mais hermético, que vai mesmo ali à ferida, mas tu até podes... Ótimo, olha, eu estou sempre, há 10 anos que vou fazendo vários processos de terapia. Claro, porque tu aí, tu consegues distinguir... Em fases da tua vida, não é? Que também mudas. Uma vez, não está tudo solucionado. Até porque estás sempre em permanente descoberta e de novos padrões e novas formas de comportamento. Exatamente, crias novos padrões. E agora nós temos é que pensar, ok, se eu estou numa relação, se eu gostava que isto funcionasse porque ela maioritariamente me faz feliz, e eu acho que aí é que nós conseguimos fazer a balança. Temos que fazer a balança, que é, ok, olhando para a relação, isto é bom ou isto maioritariamente é uma dor de cabeça, ou é uma angústia, ou é esta luta permanente do eu vou mudar o outro, ou eu quero que o outro mude para ver se me ama o suficiente. Amigos, não há o que é isso do amor suficiente. Esqueçam isso. Aquela coisa do ele não gosta de mim o suficiente, eu não sou suficientemente interessante para que ele fique comigo ou para que ele mude. Esqueçam isso. As relações são uma conjugação entre duas pessoas que se potencializam para melhor. É isso, se eu sinto que aquela pessoa não me vai potencializar e vice-versa. E não tem mal isso. Porque eu acho que nós passássemos um bocadinho e nos entregássemos ao instinto e ao animal, as coisas funcionavam melhor, que é, tu tens pessoas que passam uma vida à procura, imagina, os animais encontram-se e nós podemos achar, mas até os animais estão ali a galantear ou a mostrar o seu lado melhor para que venha um dos outros animais e conjugue com ele. Não vem o primeiro com que ele se cruza, ok? Ou ele não vai ficar até à espera do não sei quantos. É uma conjugação feliz. São muito mais de instinto, não é? E são de instinto. Não tem uma racionalidade como nós As temos. pessoas não amam mais, não... Essa é uma acusação que nós fazemos que é tremendamente injusta até para o outro, que é tu não me amas. E falamos muito na questão do exercício físico e, por exemplo, os cremes. Porquê é que o exercício físico ou a colocação de um creme é tão importante? Porque passa pelo tempo que eu dedico ao meu corpo. E tu trabalhas muito isso. Porquê é que o trabalhar o corpo é tão importante? Não é porque vais ficar magra, fit ou com a pele toda esticadinha. Algumas ficaremos, outras não. Exato. Faz parte. É a vida, aguentem. Umas temos uma genética, outras têm outra. Ou outros têm outra. A questão é, um homem ou uma mulher que dedica tempo ao seu corpo está a descobrir-se. Está a dar amor ao seu corpo no toque.
E alguém que dá, que estimula tudo isso, que estimula todas as hormonas que nascem nesse momento, todo o amor próprio que nasce de alguém que se cuida, é alguém com muito mais vontade de tocar o outro, de amar o outro, de se predispor, por exemplo, à relação sexual no seu todo. Porque o sexo não passa só por uma relação de penetração, passa pelo toque, passa pelo beijo, passa pelo desejar o outro, por mandar uma mensagem. E uma pessoa, por exemplo, quando faz exercício físico, quando está numa massagem, está a despertar esses sentidos todos. Portanto, não vamos largar, ou seja, mas eu não tenho tempo para o autocuidado. Tens que ter, porque isso é um todo. Portanto, o autocuidado que hoje tanto se fala, não é mais do que eu toco-me. E quando eu me toco, eu predisponho-me a que o outro me toque. E portanto, nós temos que nos amar nesse sentido quase. Imagina uma mulher que está a pôr o creme, não é? E aí tu trabalhas isso nas questões, por exemplo, da meditação. A meditação é o momento presente, é a consciência. Hoje fala-se imenso no mindfulness, e mindfulness não é mais do que, ok, eu toco-me e estou consciente que me estou a tocar, não é? E tocar é, ok, estou a pôr creme nas mãos, vamos, um exercício super simples. E eu estou a tocar-me, não é? Eu estou a ter noção da pressão, as sensações, o cheiro do meu creme. Eu estou numa refeição prazerosa e eu não como à pressa, eu estou a nutrir-me, eu estou a sentir o cheiro da minha refeição, o sabor daquilo que estou a comer. E até posso estar a comer fast food, ok? Mas se eu comer aquela comida devagar, se eu comer uma batata frita devagar ou uma pipoca devagar, eu vou comer uma ou duas. Não vou comer 40 mil pipocas, não é? Porque estou, ok. As pessoas que estão com a cabeça, a relação de sucesso é aprender a relacionar-se consigo mesmo. Verdade ou não, Catarina? Verdade, sem Temos dúvida ficar nenhuma. aqui horas à conversa, porque isto dá pano para manga, e espero que um dia aceites o meu convite para regressar. Não, e para ir a um dos teus retiros, que ainda é mais importante. Vamos. Olha, podias vir lá dar uma boa mentoria às meninas sobre os relacionamentos. Vou com todo o gosto. E vamos falar sobre isso. Vamos, sim senhora, já a seguir. Não, mas sem dúvida. E obrigada pelo teu trabalho e que sejam, para que as mulheres, se fizerem esse trabalho, eu tenho a certeza que terão relações muito mais completas e felizes. Saudáveis, sem dúvida nenhuma.